Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força e a mentira é verdade. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Fake news, uma das expressões que recorrentemente aparece na mídia e que tende a reaparecer no final do ano com força, se é que você me entende. Na teoria, fake news, como a tradução indica, deveriam ser notícias falsas e são espalhadas pelas pessoas, principalmente usuários de redes sociais. É fato que mensageiros WhatsApp e Telegram, ou redes de postagens como o Facebook, são repletas de fake news. Mas será que isso é realmente um problema? É necessário que o Estado intervenha dizendo se determinado fato é verdadeiro ou não, agindo como detentor do conhecimento verdadeiro? Objetivamente falando, obter um conhecimento totalmente verdadeiro do mundo físico é impossível. Nem mesmo a ciência, com utilização do método científico e sua forma metódica de aplicação, chega a um conhecimento imutável. O conhecimento científico está em constante mudança, construção e reconstrução, sendo em essência um conhecimento mutável. Até mesmo a matemática, considerada uma ciência imutável devido à sua natureza axiomática, possui alguns problemas. Gödel, em 1931, publicou o chamado Teorema da Incompletude, provando que a matemática é limitada. Como demonstrado por ele, ou há teoremas verdadeiros, mas que não podem ser demonstrados, ou há teoremas que são inconsistentes, sendo verdadeiros e falsos ao mesmo tempo. O Teorema da Incompletude de Gödel provou que a matemática nunca estará completa e que talvez bases lógicas antes de Gödel, vistas como impecáveis e imunes à contradição, possam ser contraditórias. Claro que esse pensamento, na época, fez com que diversos matemáticos da velha guarda se recusassem a aceitar o Teorema da Incompletude, buscando formas de tentar refutá-lo. No entanto, não obtiveram sucesso. Agora vejamos. É certo afirmar que a matemática propaga mentiras, pois alguns de seus teoremas não podem ser demonstrados ou são inconsistentes? Indo para outras áreas do conhecimento científico, como a física, modelos que são considerados verdadeiros hoje podem não ser condizentes em todas as hipóteses. O modelo de gravidade de Isaac Newton, a lei da gravitação universal, por exemplo, indicava que as galáxias cairiam umas sobre as outras. Einstein, posteriormente, melhorou o modelo de Newton. Isaac Newton seria considerado um propagador de mentiras em nossos tempos por ter tido seu modelo da gravidade ultrapassado por Albert Einstein? Claro que não, pois lhe faltava o conhecimento necessário que Einstein conseguiu posteriormente, e o mesmo pode valer para o próprio Einstein no futuro. Por isso, nota-se que nem sempre o ser humano possui os recursos necessários para afirmar que determinado fato é verdadeiro. Logo, a ciência tenta ao máximo se aproximar da realidade, mas isso não necessariamente implica que ela é absoluta. Então, se mesmo a ciência não consegue medir com precisão a verdade por meio do método científico, como medir a verdade dos fatos em uma notícia? Ora, um caráter básico do método científico é a reprodução do experimento. Todo experimento deve ter a característica de ser reproduzível para que outros cientistas possam averiguar se o experimento é verdadeiro e se produz determinados resultados. No entanto, notícias são baseadas em acontecimentos não reproduzíveis nas mesmas condições e ainda não tem como haver um método objetivo de avaliação da veracidade dos fatos. É praticamente impossível estabelecer as mesmas condições físicas, químicas, biológicas e posicionais de um acontecimento devido ao gigante número de variáveis, mas cabe a ressalva de que, de certa forma, há como reproduzir certos acontecimentos de forma artificial graças à tecnologia, por meio de gravações feitas do acontecimento. No entanto, somente isso não está sendo suficiente para que políticos e o Deep State, funcionários públicos por trás do Estado, aliados às redes sociais, censurem notícias. Para explicar qual é a estratégia dos parasitas, cabe retomar as duas características de uma notícia já citadas. 1. Não ser reproduzível. 2. A inexistência de um método para verificação da veracidade de notícias.
Os governos estão tentando manipular ambas características. A reprodução artificial de um acontecimento, por meio de vídeos e fotos, auxilia pessoas a chegarem a conclusões mais aproximadas da realidade. No momento em que o governo interfere em redes sociais, derrubando o acesso a esses vídeos e imagens, é fato que o governo distancia os indivíduos de um conhecimento mais próximo da realidade. Milhares de indivíduos poderiam julgar se um fato é condizente com a realidade ou não, mesmo que alguns possam tirar conclusões precipitadas. Mas não pense que os governos não sabem que isso é prejudicial ao conhecimento. Na verdade, eles sabem muito bem. No entanto, é preferível a eles que acontecimentos não sejam reproduzíveis, assim como no século XX. Nessa época, na qual as pessoas só tinham acesso a notícias via rádio, advindas de algum órgão público, o poder de um político sobre o que é verdade era muito maior. E agora, com o advento da internet, a censura a vídeos e imagens é uma forma de tentar retomar esse controle. Quanto à segunda característica, a qual aponta que não há um método para avaliar a veracidade de uma notícia, o Leviatã também já está se movimentando. As agências de fact-checking, que checam acontecimentos, já estão se tornando braços do Deep State. É impossível que elas, assim como afirmam, consigam ter o conhecimento necessário para checar todos os fatos por uma incongruência com a realidade. Além disso, como já apresentado neste vídeo, atrelar o nome da ciência não é uma fonte suficiente para alegar que determinada notícia é falsa ou verdadeira, já que a própria ciência está em constante mudança. Dessa forma, as empresas de fact-checking servem, na verdade, a outro propósito, aos interesses estatais, rumo ao controle absoluto dos fatos. E agora cabe uma pergunta: e o quão longe estamos da criação de um Ministério da Verdade? Não muito. Um Ministério do Combate às Fake News já seria um equivalente que não está tão distante. Também é fato que o controle da ciência o Estado já conseguiu. Em breve, não é de se duvidar que haja incentivos financeiros de forma legal a empresas de fact-checking. Após isso, para que se chegue a um Ministério da Verdade, bastaria o controle da própria história. Não que seja algo fácil de se obter, mas, tendo o livro 1984 como livro de bolso, não é de se duvidar que consigam, se é que já não estão conseguindo. Fake news, quando não ferem a propriedade de ninguém, não são um real problema. O maior problema é o Estado se intrometendo em sua vida, ele dizendo quais informações você deve consumir ou não. Entre ler notícias falsas periodicamente ou ler notícias verdadeiras direcionadas pelo Estado, a escolha é simples. Diga não à criação do Ministério da Verdade e apoie iniciativas privadas para evitar verdadeiras fake news. E se quiser saber mais sobre uma realidade em que há um Ministério da Verdade, assista ao vídeo 1984 Visão Literária 3, do canal L de Liberdade, em que analisamos a obra 1984 de George Orwell. Obrigada por sua audiência! Este artigo foi sugerido e escrito por Leandro Brito, revisado por Paulo Almeida e narrado por Baby Yoda. Se você quiser contribuir para a causa da liberdade, clique no like e compartilhe o vídeo em sua rede social. Considere também se inscrever em nosso canal e clicar no ícone de campainha. Até a próxima!